Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. Vamos estudar hoje o nível Expert. A disciplina é Dispensações 1 e hoje nós vamos estudar a aula de número 11, que é a dispensação da inocência e ainda o pecado original. Então vamos lá, o versículo inicial está aqui em Romanos 3:23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha só, nessa aula nós vamos tratar ainda dentro da dispensação da inocência, só recapitulando as dispensações. O dispensacionalismo dividiu a história bíblica em 7 dispensações, sendo a primeira a dispensação da inocência, que é o período em que vai desde a criação do homem até o primeiro pecado, né? Depois do primeiro pecado terá início a dispensação da consciência. Mas hoje ainda vamos estudar a dispensação da inocência, a segunda parte, que trata a respeito do pecado original. Então, vamos lá. Diz aqui na apostila o que é o pecado. O pecado é toda transgressão contra a palavra do Senhor. E palavra de Gênesis a Apocalipse, palavra de maneira geral. Então, toda transgressão, não é, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus é pecado. E é um detalhe curioso que todo ser humano tem consciência de pecado. Quando o apóstolo Paulo foi pregar às outras nações, ele constatou isso. Por isso que ele escreveu lá na carta aos Romanos, capítulo 2, versículos 14 e 15. Deixa eu ler para você. Romanos 2, 14 e 15. De fato, quando os gentios, gentio é os outros povos, as outras nações que não eram judeus. Quando os gentios que não têm lei, lei aqui, lei de Moisés, tá? Tudo aquilo que Deus mandou Moisés registrar, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, muito embora não possuam a lei, pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração, e disso dão testemunho a sua própria consciência e seus pensamentos, algumas vezes os acusando, em outros momentos lhes servindo de defesa. Então o texto aqui deixa de maneira clara, todo mundo tem consciência, tem entendimento de certo e de errado. E daqui a pouquinho nós vamos falar também de Noé, não é? E na dispensação da consciência, na dispensação do governo humano, vamos falar também de Noé. Noé viveu num tempo em que não havia Bíblia, não havia lei, mas ele tinha consciência de certo e de errado. Todo ser humano tem dentro de si consciência do que é certo e do que é errado. Mas muito bem, voltando aqui na apostila, então o pecado é toda transgressão à palavra do Senhor. E diz aqui o texto de Provérbios 8:36, mas o que pecar contra mim violentará sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então, o pecado não é só uma transgressão. O pecado é contra Deus, é contra o Senhor. Tudo aquilo que fizermos. O pecado pode ser também, não todo pecado é contra Deus, mas além de ser contra Deus, tem alguns pecados que também são contra o próximo, contra outra pessoa, né? Tem diversos tipos de pecado nesse sentido, o matar, o roubar, né? Tem vários pecados que é contra o outro também. Então, o pecado, quando a pessoa peca, não é? O pecado é uma acusação, gera uma acusação na alma, a pessoa sente a alma pesada, uma cobrança na sua alma, e o pecado vai escravizando a pessoa, de uma tal maneira que ela não faz mais o que ela quer, ela faz o que o pecado coloca, o que o pecado expõe. Por isso que uma pessoa, por exemplo, viciada, seja em bebida, seja em droga, pornografia, ou mentira, ou qualquer outro tipo de coisa, ela por si sozinha não consegue se libertar, não é? Por isso que o Senhor Jesus deixou claro, João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o pecado escraviza. Mas quando surgiu o pecado? Onde surgiu? A Escritura deixa claro que o primeiro pecado surgiu lá na glória, não é? Lá em Ezequiel 28, do versículo 12 em diante, fala a respeito do querubim ungido, o querubim protetor, que Deus o criou. Ele se rebelou contra Deus, né? Já falei disso em aulas anteriores, e ele foi o primeiro a pecar, né? O coração dele se elevou,
por causa da sua formosura, da sua sabedoria, ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos de Deus que deveriam se voltar contra Deus, e assim houve rebelião no céu e ele deixou de ser o querubim ungido, o querubim protetor, o anjo de luz, né, Lúcifer, para se tornar o inimigo, para se tornar Satanás, quer dizer adversário, para se tornar o diabo. O diabo do grego é diabolos, que quer dizer acusador, difamador, enganador. Ele tomou uma decisão e 1/3 dos anjos que resolveram seguir a ele tomaram a mesma decisão de se voltar contra Deus e se rebelar contra o Todo-Poderoso. E essa decisão lhe custou a expulsão lá do céu, daquela posição de destaque que ele tinha junto ao trono, junto ao Todo-Poderoso. Isaías 14, do versículo 12 em diante, o texto deixa claro que no coração dele ele queria ser semelhante ao Altíssimo, ter o trono no lugar do trono do Todo-Poderoso. Mas não houve lugar para ele, ele foi lançado fora e perdeu a sua posição de destaque. Lembrando que a palavra também deixa claro que, embora ele tenha perdido a posição de destaque junto ao Senhor, ao Todo-Poderoso, ele tem ainda acesso à presença de Deus. Tanto é, está relatado lá no livro de Jó, não é? O Senhor pergunta, e é óbvio que Deus já sabia, porque ele é onipresente, ele sabe tudo, mas para nós sabermos. E o Senhor pergunta, de onde é que você vem? Ele diz, rodear a terra e passear por ela. Lá em Apocalipse 12, o texto diz que ele vai diante de Deus de dia e de noite nos acusar. Mas o texto também deixa claro que nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então, muito bem, o inimigo foi expulso lá da glória, né? Foi lançado abaixo nas trevas e depois ele sai de lá e fica aqui rodeando pela terra. Deus cria a terra, já comentei em aulas anteriores, vamos falar mais disso na aula de criação e a palavra, e o inimigo fica por aí. Quando o homem e a mulher é criado, ele espera uma oportunidade, diz lá a 1 de Pedro 5,8, né, que o inimigo anda como um leão, bramando ao derredor, buscando quem possa tragar. Ele espera um momento oportuno e vai lá e fala com a Eva. É um relato lá de Gênesis capítulo 3, né, fala com a Eva a respeito do fruto do conhecimento do bem e do mal, e a mulher acaba tendo essa escolha de comer o fruto, não é? E o Adão teve também a mesma escolha, deveriam escolher não comer. E Satanás vai trabalhar e seduzir para que o homem tivesse a mesma intenção que ele teve. Qual? Ser igual a Deus. E do mesmo jeito que o inimigo se rebelou contra Deus e foi lançado fora, o ser humano tomou uma decisão. Deus já havia avisado com antecedência, no dia que comer certamente morrerás, né? E essa decisão custou o ser lançado fora do jardim do Éden. Lembrando que entrou ali em primeiro momento, fisicamente eles não morreram, mas espiritualmente eles perderam a glória de Deus. Então, a primeira morte, né, porque a Bíblia fala de primeira morte e de segunda morte. A primeira morte tem duas etapas. A primeira é a morte espiritual, depois a morte física, né, são essas duas etapas da primeira morte, e por fim a segunda morte. A primeira, a morte espiritual, é a separação espiritual de Deus. Isaías 59, versículo 2, o texto deixa claro que os nossos pecados fazem divisão, fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que não o vejamos. Então, quando nós pecamos, nós nos afastamos do Senhor. E essa separação espiritual gera também, né, a morte física. Deus não criou o homem para morrer. Prova disso que a árvore da vida estava lá, Gênesis 2,9, e o homem poderia comer livremente. Depois do pecado, a árvore da vida é tirada, o Éden vai para a glória, não é? A árvore da vida está lá, Apocalipse 22,14, o texto é claro em dizer que é bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque terão direito à árvore da vida e entrar na cidade santa pelas portas. Então, está lá na glória, não é? Um dia comeremos, os salvos comeremos da árvore da vida. Mas voltando, então, a morte espiritual, a separação do Senhor entrou, e também a morte física. A separação espiritual, a pessoa está morta em seus pecados. Certa feita, depois confira lá em Lucas 9, o Senhor Jesus disse a um homem, siga-me. E aí ele disse, deixa eu enterrar meu pai. E o Senhor Jesus disse, deixa os mortos enterrarem os seus mortos, deixem os mortos espirituais sepultarem o morto físico. Jesus é a vida, é o caminho, a verdade, é a vida. Onde ele está, ele é o autor da vida, ele leva a vida, ele ressuscitou defuntos. Então,
o pecado, além de causar essa separação de Deus, não é, vai causar naquele que não se reconciliar através de Jesus Cristo, diz lá a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao 20, que o Senhor Jesus trouxe, né, e Paulo diz que ele é ministro da reconciliação. Deus nos reconcilia com Deus através da cruz. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, ele nos leva a Deus, ele nos traz salvação. E quem não quiser, chegará o momento da segunda morte, que é a separação definitiva de Deus. Romanos 6, 23, o texto diz, na primeira parte, que o salário do pecado é a morte. Então, o pecado, ele escraviza, a pessoa não consegue se libertar sozinha. E o pecado seduz, o pecado é sedutor. Gênesis 3, versículo 6, o texto diz que a mulher viu que a árvore, o fruto, era bom para se comer, era agradável, era desejável, e todo pecado tem pelo menos um desses três elementos, ou dois, ou três, mas pelo menos um, ou é bom, ou é agradável, ou é desejável para a carne. Não é? Se a droga não fosse boa, ninguém fumaria, ninguém cheiraria. Se a bebida não fosse boa para a carne, né, ninguém beberia, e assim por diante. Né? A relação sexual ilícita, a mentira e tudo que é tipo de pecado. É bom e satisfaz a carne, mas escraviza. Né? E nós estamos vivendo em um tempo que a Escritura deixou claro que haveria um aumento do pecado. O Senhor Jesus deixa claro em Mateus 24, 12, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A iniquidade não é só o pecado, a iniquidade é quando o pecado se torna uma prática comum. Na primeira carta de João, João fala muito a esse respeito, né? E João deixa claro, assim como em outras cartas também, mas eu vou ler aqui especificamente esse texto, depois citamos outros, que a regra é a santidade, o pecado é exceção. Deixa eu ler o texto que está aqui na primeira carta de João. Eu vou ler, primeira carta de João, capítulo 1, a partir do versículo 5. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de treva. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas caminharmos nas trevas, né, as obras pecaminosas, né, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se declararmos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, versículo 1. Caros filhinhos, essas palavras os escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossos pecados pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Então, a solução do pecado é o sacrifício. A solução do pecado é o derramamento de sangue, e Jesus é, como diz Apocalipse 13, 8, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Não é? João 1, 29, João Batista declarou dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava preparado para ser morto, para ser sacrificado, para derramar o seu sangue para que fôssemos remidos, lavados, purificados. E é interessante que a Escritura deixa claro que nós temos que conhecer ao Senhor, conhecer a palavra. Provérbios 4, versículo 18, o texto diz assim: a vereda do justo é como a aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você já viu o sol nascendo? Não é? Ele vai nascendo, está tudo escuro, e aí vai raiando aquela luz, e ele vai crescendo, crescendo, até chegar ao ponto mais alto, não é? Quando o sol está a pino, ou seja, meio-dia, está lá pontualmente no céu. Então, esse é o ápice do sol. Do mesmo jeito, essa analogia que Salomão faz é para demonstrar que a nossa caminhada, nós temos que andar iluminados pela palavra de Deus. Salmo 119, verso 105, ela é lâmpada para os pés, é luz para o caminho. Quando nós andamos nesse caminho de conhecimento, de entendimento, buscando a Deus, o nosso entendimento vai se abrindo. E uma vez que o nosso entendimento vai se abrindo, o conhecimento vai entrando, nós vamos sendo santificados pela palavra, vamos deixando o pecado, porque a Escritura, citei já em outras aulas, né? 2 Timóteo 3,16,
A Escritura, ela ministra a verdade. Deixa eu ler aqui mais uma vez o que Paulo diz aqui na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, no versículo 16, né? Isso é texto que todo cristão tem que saber de cor. Mas deixa eu ler aqui mais uma vez. Diz o texto: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade. Quando eu conheço a verdade, eu não ando no erro. Quando eu sei qual é a vontade de Deus, eu não vivo uma vida de pecados. Aí eu tenho uma escolha, não é? Eu tenho uma escolha. Deuteronômio 30, do versículo 19 em diante. O céu e a terra tomam hoje como testemunho diante de ti, que tenho te proposto a bênção e a morte, a vida, a bênção e a maldição, a vida e a morte. E a bênção está, capítulo 28, Deuteronômio, na obediência, na fidelidade à palavra. Mas para eu obedecer à palavra, eu preciso conhecer. Para eu conhecer, eu tenho que estudar. Logo, eu tenho responsabilidade. Não é? Eu tenho responsabilidade, eu tenho que ter comprometimento, e nós vivemos num tempo, infelizmente, de analfabetismo bíblico. Nós vivemos num tempo que tem gente que não tem prazer em ler a Escritura, não tem prazer em estudar a palavra, e essa questão do pecado é tão séria, a falta de conhecimento também, uma vez que a Escritura diz, Oséias 6,3, nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer, a palavra deixa claro, Levítico, Deus estabeleceu a lei sacrificial, a lei dos sacrifícios. No capítulo 5, ele estabelece o sacrifício pela ignorância, quando uma pessoa peca sem saber, sem ter conhecimento. Deus está deixando claro, mesmo que você não tinha conhecimento, você pecou. Você tem que apresentar um sacrifício pelo pecado que você cometeu, mesmo que você não sabia. Deus sempre deixou claro, desde o tempo da lei, que a palavra dele deveria ser ensinada a todos. E não só desde o tempo da lei. Se você pegar no tempo de Abraão, Abraão anda nos caminhos do Senhor, e o próprio Deus dá testemunho disso, no capítulo 26, no versículo 1 em diante, falando a Isaac, Deus deixa claro, Abraão, teu pai, andou nos meus caminhos e obedeceu a minha palavra, os meus ensinamentos, os meus estatutos. Então, no tempo de Abraão não havia Bíblia, não havia nada escrito, mas Deus falava com Abraão. Diz lá, Isaías 51:2, que Deus chamou Abraão para ser seu amigo. Abraão era amigo de Deus, ele obedecia a palavra, ele andava em comunhão com o Todo-Poderoso em obediência. Então, quando eu conheço a palavra, ela ministra a verdade ao meu coração. Se ela ministra a verdade, é minha responsabilidade conhecer. E à medida que eu vou conhecendo, eu vou deixando o meu pecado. Fácil é apontar o pecado alheio, não é? Não é mais fácil apontar o pecado do outro, o difícil é apontar o próprio pecado. Romanos 5, no versículo 12, o texto deixa claro, né, que por um homem, vamos ler aqui, entrou o pecado no mundo e o pecado passou a todos, por isso que todos pecaram. Vamos ler o texto aqui, vamos ler o texto, carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Vamos ler aqui. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada, transmitida a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. No nível Master, que é o segundo ano, nós vamos ter uma matéria que é a martiologia, o estudo do pecado. Nós vamos aprofundar um pouco mais a respeito da questão do pecado, tá? Mas vamos continuar aqui. Versículo número 13, estou lendo Romanos 5,13. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram o pecado semelhante à desobediência de Adão, a qual era uma prefiguração daquele que havia de vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que receberam da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram
pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, manifesta, demonstrada. A lei diz, não mate, não roube, não adultere, não cobice, e a lei não se resume aos 10 mandamentos, lembrando disso, tá? Nós vamos estudar ainda a dispensação da lei. A lei abrangia o aspecto espiritual, cerimonial, moral, era muito mais ampla, 613 artigos, depois nós vamos estudar nas próximas aulas. Mas continuando aqui, versículo 20. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o pecado veio por Adão e através de Adão foi transmitido a todos os seres humanos. Vou te dar um exemplo simples de algo para você compreender. Imagine uma folha de sulfite em branco. Se você tirar xerox, cópias dessa folha em branco, como é que essa folha vai sair? É óbvio que é em branco, né? Você deve estar, poxa, pastor, que coisa, que exemplo mais esdrúxulo. Mas para você compreender, agora imagine que você tire uma cópia de uma folha riscada. Como é que a cópia vai sair? Claro que toda riscada. Então, Deus criou a folha branca, que é o Adão. Branco, santidade, sem pecado. Mas o Adão, que era a cabeça de raça, matriz, né? Nele estava toda a humanidade, ele pecou, a folha riscou. Todas as cópias já saíram de fábrica com o pecado lá introduzido. Por isso que o texto diz lá, Gênesis 6:5, que Deus viu que o homem era mau, todos os pensamentos do homem eram mau desde a sua meninice, voltado para o pecado, né? Voltado para a prática pecaminosa. É por isso que Deus vai decidir, não é, acabar com o mundo. Mas depois a gente fala a respeito dessa questão do dilúvio nas próximas aulas. Mas voltando aqui, então o pecado escraviza, o pecado aprisiona. Como é que vem, não é, a libertação do pecado? O Senhor Jesus deixa claro, Romanos 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade é libertador. Quando eu conheço a verdade, quando eu conheço aquilo que o Senhor fez em nosso lugar, o sacrifício vicário, e eu tomo posse pela fé, sacrifício vicário quer dizer sacrifício substitutivo. Quando eu tomo posse disso pela fé, a acusação da minha alma é tirada. Porque o pecado gera uma acusação na alma. Não é? Preguei esses dias sobre o Salmo 32. Deixa eu ler aqui para você o Salmo 32, não é? É um dos salmos de Davi. Olha que palavra gloriosa. Davi sabe o que é a bem-aventurança de ter o pecado perdoado. Você sabe que ele, né, depois leia lá 2 Samuel 11, ele adulterou com a Batseba, depois mandou matar Urias, não é? Pecados terríveis. Primeiro ele cobiça a mulher do próximo, ele adultera com a mulher do próximo, ele comete um homicídio, coisas graves, não é? Mas esses pecados todos geraram consequências. Se você ler 2 Samuel 12 até o 16, as consequências foram terríveis, porque Deus perdoou o pecado, mas as consequências vêm, não é? Então, quais foram as consequências na vida de Davi? Embora ele se arrependeu, já vamos falar disso, mas as consequências foram: o filho mais velho, Aminon, violentou uma das filhas de Davi, a própria irmã, Tamar. Um outro filho de Davi, o Absalão, manda matar o Aminon. Depois o Absalão se volta contra o próprio Davi, ele tem que sair de Jerusalém, ele sai do trono, sai do palácio. Depois o Absalão vai perseguir Davi, acaba sendo morto. Olha a tragédia, não é? Deus perdoou o pecado, mas Deus deixou claro através de Natã, segundo Samuel capítulo 12, porque você usou a espada dos amonitas para matar Urias, a espada não vai se apartar da sua casa. As consequências vieram. Davi, no entanto, se arrependeu. Ele escreve o Salmo 51, que é justamente depois desse pecado, em arrependimento. Ele deixa claro: cria em mim, Senhor, Salmo 51:10, um coração puro, cria em mim um espírito reto. Não te retires de mim a tua presença, nem o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. No Salmo 32, ele escreve o seguinte, Salmo 32, verso 1. Bem-aventurado aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e cuja mão não há hipocrisia. Enquanto mantive os meus pecados inconfessos, sem confessar, meus ossos se definhavam e a minha alma se agitava em angústia. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e as minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Note aqui que Davi já era um homem de Deus, era um homem de oração, era um homem temente.
né? Era um homem que tinha comunhão com Deus, mas a Escritura nos alerta, 1 Coríntios 10, 12, quem está de pé, cuide para que não caia. O inimigo da nossa alma trabalha, né? Ele é o tentador, ele trabalha tentando. Nossa responsabilidade é vigiar, né? O pecado está aí. Se Davi, que era um homem, um grande homem de Deus, um homem de oração, um adorador, caiu, qualquer um de nós pode cair. Então é um alerta para nós, para nos mantermos fiéis na presença do Todo-Poderoso, né? Continuando, versículo 5, confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas, então declarei, confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Então, para que haja, não é, o perdão, a purificação, primeira coisa, a pessoa tem que confessar, ela tem que dizer com os próprios lábios, tem que admitir, né, diz Provérbios 28, 13, o que confessa a transgressão e deixa, alcança misericórdia. Agora, o que encobre nunca prosperará. Davi deixa claro, enquanto eu não confessei, né, os meus ossos apodreciam dentro de mim, a minha alma estava agitada em angústia, porque a pessoa sabe que em pecado, se morrer naquele momento, não tem mais salvação, não está agradando a Deus, do mesmo jeito que o salvo tem convicção de que é salvo. E como tem essa convicção? O Espírito Santo testifica, né? Romanos 8,17, o Espírito Santo testifica nosso espírito, nós somos filhos de Deus. Quando a pessoa está em pecado, ela não tem mais essa convicção, ela não tem mais essa certeza, ela tem consciência, eu estou em pecado, o que me aguarda é o inferno se eu morrer agora. É por isso que, ainda que haja o pecado, né, a regra bíblica é santidade, mas ainda que haja o pecado, tem que haver confissão, tem que haver arrependimento, para que assim haja o purificar, o lavar no sangue do Cordeiro. Só há purificação no sangue de Jesus quando se admite o pecado, quando se confessa. Por isso que a pessoa tem que voluntariamente confessar e acreditar, eu vou confessar ao Senhor e o Senhor vai me purificar. Conta a história que na época da Reforma Protestante, Martinho Lutero começou um movimento revolucionário, né? Você conhece a história, depois procure aí, nós vamos estudar mais à frente a história da igreja, vamos falar da igreja reformada no módulo 4, na matéria de história da igreja, tá? Então, conta a história que quando Lutero leu lá a carta aos Romanos, a justificação pela fé, o capítulo 3, nós começamos a aula só com o versículo 23, mas do versículo 24 em diante fala pela justificação pela fé, é acreditar e tomar posse, se apropriar. Jesus se fez maldito em nosso lugar, como diz lá em Gálatas 3,13, as consequências da maldição ele levou sobre si e tirou de nós, e o sangue dele nos purifica de todo pecado. Então eu creio nisso, e como diz Romanos 8,1, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Lutero começou a entender isso e começou a acreditar, não adianta ficar se autoflagelando, ele começou a compreender, não adianta eu me autoflagelar, não é isso, é crer, ter fé, é tomar posse pela graça no sacrifício de Jesus. Conta a história que certa feita ele teve um sonho e o inimigo, o diabo, apareceu a ele e disse, Lutero, agora você está falando em justificação pela fé, disso e disso, mas você fez isso, e o diabo começou a apontar os pecados de Lutero. E o Lutero conta a história que houve no sonho, o diabo apontar os seus pecados, e depois que ele termina, Lutero diz, sobre tudo isso, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Quando eu creio, eu não aceito mais a acusação do inimigo. Quando eu tomo posse pela fé do sacrifício do Senhor Jesus, Ele é o Cordeiro, Ele morreu na cruz, o sangue dele me purifica de todo pecado, o peso da alma é tirado. Lembra desse peso que Davi diz aqui no Salmo 32, a tua mão pesava sobre mim, esse peso, essa acusação na alma que o inimigo também usa, não é? O inimigo usa, é tirado completamente, a pessoa se sente leve, não é? Quando eu tenho entendimento, então sou purificado, eu tenho que ser ensinado, instruído para viver em santidade. Está escrito, 1 de Pedro 1,15, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então eu tenho que viver em santidade, não é? Em tudo, santidade no que eu vejo, santidade no que eu falo, santidade no que eu penso, santidade nas ações, nos negócios, no trato com a esposa, com os filhos, com os colegas de trabalho, nos negócios, santidade em toda a maneira de viver, santidade completa. Tenho que me esforçar para isso. Deus sabe que eu não sou perfeito, que você não é perfeito. E isso não isenta a nossa responsabilidade de aperfeiçoamento, de busca diária, de consagração diária, de santificação diária. E nós fazemos isso quando nós estudamos aqui a palavra, quando oramos, quando temos comunhão. E à medida que essa intimidade vai aumentando, não só vamos vencendo o desejo pelo pecado, Gálatas 5, o texto deixa claro, da luta, a partir do versículo 16, entre a carne e o espírito, quem você alimentar é que vai vencer. Se você alimenta o espírito, você vai matando a carne. Aos poucos, você vai matando ela de fome. A carne deseja pecar.
A carne deseja. O que é a carne? O corpo e a alma, não é? Nós somos corpo, alma e espírito. O espírito do homem é onde habita o Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar no espírito do homem. Então, o Espírito Santo testifica o nosso espírito, a vontade de Deus, a palavra de Deus. O Espírito Santo diz, ore. A carne diz, você está cansado. O Espírito Santo diz, congregue, vá para a igreja, ouvir a palavra. A carne diz, você trabalhou tanto. O Espírito Santo diz, louve, busque. A carne diz, não, vai ver um jogo, vai fazer não sei o quê. Não estou dizendo com isso que é errado ver jogo, querido. Mas muita gente negligencia as responsabilidades espirituais. Você tem que orar, você tem que jejuar. Eu posso interceder por você, eu posso clamar pela tua vida, mas não dá para eu me santificar por você. É individual, é sua vida com Deus, é o seu relacionamento com Deus. Todo cristão tem que ter o seu relacionamento pessoal com Deus. É ótimo quando a igreja está reunida, congregada, não é verdade? Mas eu tenho que ter, você tem que ter o seu tempo com Deus. Isso é diário para se santificar, porque à medida que eu vou me enchendo de Deus, até o desejo do pecado vai sendo tirado. Quando eu busco, eu já vou tendo força para vencer, porque o Senhor me fortalece, Ele liberta, Ele transforma, mas quanto mais eu me encho dele, até o desejo vai sendo vencido, né? E é o Senhor Jesus que nos fortalece, é o Espírito Santo que nos santifica, que nos enche com a glória, com a graça, com a virtude, com o poder para vencer o inimigo, para não cair nas ciladas. Diz a palavra, 1 Coríntios 10, 13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que ainda que venha a tentação dará o escape. Só cai na tentação quem quer. Faça a tua parte, busque, ore, se consagre. O Senhor vai te fortalecer. Se você está lutando contra um pecado, seja ele qual for, ore, jejue, não é? Jejue, se consagre, busque que você vai vencer esse pecado. O Espírito Santo é contigo e vai te dar força, sabedoria. Você vai vencer, seja o pecado que for, não é? Você pode estar fraco, você pode estar desanimado, mas o Senhor vai te fortalecer. Faça a tua parte. E ainda que o inimigo diga que não adianta, ainda que o inimigo sopre no teu ouvido dizendo que não tem jeito, tem sim. Porque só o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E nós vamos estudar isso na aula 70, que é a última aula do curso, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas tirando esse pecado, todos os demais têm perdão. O inimigo trabalha colocando na cabeça das pessoas, você não vale nada, você não presta, você é um pecador, você é um isso, você é um aquilo. Meu irmão, Jesus morreu por você. O sangue dele te purifica de todo pecado. Ele levou sobre si toda a maldição na cruz para nos trazer vida e vida com abundância, vida de verdade, vida abençoada. Davi chegou a esse entendimento, como é bem-aventurado aquele que tem o pecado perdoado. É através do Senhor Jesus que nós nos tornamos mais do que vencedores. É Ele que nos dá a vitória sobre o pecado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vou ficando por aqui. Nas próximas aulas nós continuamos. Se você gostou, deixa o teu joinha, o teu like, se inscreva no canal se não é inscrito para receber as próximas aulas quando eu postar. Lembrando também, você que está fazendo o curso, não é? Você que está recebendo o material, as apostilas e tudo mais, lembre-se que cada apostila tem no final 5 exercícios que você tem que fazer, responder e enviar para que seja corrigido, para que você tenha nota, tá? Fazendo o curso direitinho, não só assistindo às aulas, mas respondendo aos exercícios, fazendo as avaliações, você vai ter ao final do ano o teu diploma, tá bom? E também você é convidado a se tornar um pregador do telhado, a contribuir com essa obra. Se esse curso tem te abençoado, falado ao teu coração, contribua com essa obra. Está aparecendo aqui os números das contas aqui da Paz e Vida. Faça a tua doação, faça a tua oferta e depois envie o recibo da transferência, do depósito para esse número aqui do WhatsApp que eu vou enviar para você em gratidão os e-books do pastor João Ribe Palharim que vão abençoar a tua vida, tá? Deus te abençoe, até a próxima aula e viva o Senhor Jesus.